E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 29/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino. News contra Huracán. O News é o 11º e o Huracán terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o News venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Huracán venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-2 para o Huracán. Palpite, mercado de cantos, mais de 6,5 escanteios. Platense contra Tajeres. O Platense é o 6º e o Tajeres 10º. Nos últimos 5 jogos o Platense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos o Tajeres venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Tajeres. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões da Ásia, semifinais. Al Hilal contra Al Ahly. Nos últimos 5 jogos o Hilal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Al Hilal venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Al Hilal. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Brasil, jogos de ida. Internacional contra Maracanã. Nos últimos 5 jogos, o Internacional venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Maracanã venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite. Handicap -1 para casa, ou seja, o Inter tem que vencer por 2 gols de diferença. Retrô contra Fortaleza. Nos últimos 5 jogos o Retrô venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Maringá e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos o Maringá venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Ambas marcam não em 6 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fluminense e Aparecidense. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Aparecidense venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence no ao vivo. São Paulo e Náutico. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e empatou 3.
mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Náutico venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite: Casa vence no ao vivo. Campeonato colombiano, Atlético Nacional contra Deportivo Pasto. O Nacional é o segundo e o Pasto nono. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Pasto venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado com 4 vitórias do Nacional, 2 vitórias por 1-0 e 2 vitórias por 2-1. Palpite: Casa vence. Jogo under, menos de 3,5 gols. Liga dos Campeões, semifinais, jogos de ida, Arsenal contra PSG. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Arsenal. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato japonês, Hiroshima contra Albirex Niigata. O Hiroshima é o 10º e o Niigata 19º. Nos últimos 5 jogos, o Hiroshima venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Niigata venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 empates de 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Nagoya Grampus contra Kashiwa Reysol. O Nagoya é o 18º e o Reysol 4º. Nos últimos 5 jogos, o Nagoya venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Reysol venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Nagoya e um empate: 2-0, 1-1, 1-0 e 2-1. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato sueco, Malmo contra Oster. O Malmo é o 7º e o Oster 14º. Nos últimos 5 jogos, o Malmo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Oster venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2,5 gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Malmo. Palpite: Casa vence. Copa da Rússia, semifinais, Sparta Moscou contra Dinamo Moscou. Nos últimos 5 jogos, o Sparta venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Dinamo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Sparta. Palpite: Casa vence, empate e anula. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.